Boa tarde. Eu gostaria de dar boas-vindas, agradecer a presença de todos os conselheiros presentes. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o Luiz Gomes, que é o presidente de todos os conselheiros de Goiânia, representando o conselho, e o Agnaldo, que é o presidente do CMDCA, representando também uma categoria importante. Eu sou a vereadora Priscila TJ. Se alguém não tiver a cópia do projeto e tiver interesse, eu vou pedir para a minha assessoria poder fazer algumas cópias para nós estar podendo... Mas eu também farei a leitura do projeto. Ele é até um projeto pequeno, ele só faz a alteração do artigo 68. Então, a única atribuição do projeto de lei do vereador Anderson Salles Bocão é a mudança da forma eleitoral do processo eleitoral dos conselhos tutelares. Então, passa a vigorar na forma da lei. O eleitor votará na mesa receptora correspondente à sua zona e seção eleitoral, votando em um único candidato da sua região geográfica, na forma definida em resolução expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Será considerado nulo o voto que indicar candidato de região diferente. Então, essa é a essência do projeto de lei do vereador Anderson Salles. Quando o projeto atualmente aqui na casa, ele encontra-se agora com carga para o vereador da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, providenciar o parecer, então ele não foi votado ainda na CCJ. O parecer da Procuradoria da Casa é pela... eu até pedi para imprimir o parecer também, ele já está online, se alguém tiver interesse, já está no site da Câmara. Porém, eu solicitei, se alguém tiver interesse, o parecer é para que o projeto não prospere. Né? O parecer da Procuradoria da Casa, ele é opinativo, ele não possui obrigatoriedade de ser atendido. É sempre, todas as procuradorias manifestam com parecer opinativo. Então, a opinião da Procuradoria Jurídica da Casa é que o projeto não merece prosperar porque contém vícios de iniciativa e de inconstitucionalidade. Eu ainda não sei o vereador que é responsável pelo parecer na CCJ. Eu fui informada que é o vereador Tiãozinho Porto. Também estou confirmando a informação. Está no gabinete dele para relatoria. Quero dar boas-vindas a todos, pedir que Deus abençoe e conduza os nossos trabalhos. Quando eu recebi o projeto de lei, eu já estava em mente de poder ou participar de alguma audiência pública, como nenhum vereador propôs, eu fui à propositura dessa audiência, porque acho importante ouvir. Eu sei que nós não vamos ser unânimes aqui, mas o processo democrático faz parte de ouvir os interessados. Eu conduzi na minha carreira, na minha vida, votar ouvindo as categorias, né? Ouvindo a opinião, saber o que é importante. Eu não tive a oportunidade na minha vida de disputar uma eleição de conselho, então não conheço as dificuldades ou mesmo as alegrias de ser um conselheiro tutelar na pele, porque eu nunca tive essa oportunidade. E eu acho que nada mais justo do que ouvir quem diretamente participa do processo eleitoral para saber a opinião, né? E eu pedi uma pesquisa também, se alguém tiver informação, conselheiro, se já existe essa mudança em algum lugar do país, se já existe essa mudança no processo eleitoral. Nós não encontramos ainda. Poderia convidar a presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, a senhora Mismar, lá de Senador Camilo, se faz presente. Daqui a pouco vai se tiver mais alguma autoridade também que a gente não de outras cidades, aí passe o nome para a minha assessoria, que vai ser um prazer. Eu gostaria de estabelecer um período para ouvir todas as pessoas interessadas. Como o nosso assunto é somente esse, é fácil da gente estar podendo... acho que é fácil a gente estar podendo escutar. Quem se inscrever, eu gostaria de estar ouvindo pelo menos por 3 minutos a opinião de cada pessoa inscrita, né, abrindo a palavra para todos os presentes se manifestarem. E eu também passei uma lista
para, se a pessoa tiver vontade de manifestar o seu voto na planilha, porque eu gostaria de passar a ata dessa nossa reunião para os vereadores que não puderam estar presentes, que não vieram, para eles acompanharem também o resultado propositivo dessa nossa reunião. Então, quem tiver já a sua opinião formada e já quiser se manifestar, eu me comprometo de estar enviando essa planilha para todos o gabinete de todos os vereadores. Todos foram convidados para essa audiência pública. Eu vou abrir a palavra agora para o Luiz Gomes e nós vamos trabalhar com esse período de 3 minutos para que todo mundo possa estar tendo a oportunidade de se expressar. Mais uma vez, boas-vindas a todos que estão presentes, obrigada, e vamos manter um diálogo aberto, democrático, cada um mantendo a sua opinião, que eu acho que isso é o importante, que essa audiência possa ser guiada pela presença de Deus aqui, pelo respeito mútuo, pela consideração que nós temos um pelo trabalho dos outros. Vou passar a palavra para o Luiz. Obrigado, boa tarde a todos. Quero agradecer a Priscila por estar dando essa oportunidade aqui para a gente, para debater sobre esse projeto-lei 171/2008, por equívoco que pareça, ex-conselheiro tutelar, o Salles Bocão. Agradecer também a presença de todos os conselheiros tutelares de todas as regiões, convidados, presidente do CMDCA, Aguinaldo, presidente... Desculpa, de senador Canedo. Bem-vinda, Nilma. Bem-vinda. E todos os demais presentes. Bom, essa proposta que vem aí de encontro para eleição de único candidato, eu queria chamar a atenção numa resolução do CONANDA de 2014, onde reza que faz uma análise que a cada 100 mil habitantes deve-se haver um conselho tutelar contendo 5 conselheiros. Baseando nisso, hoje, Goiânia, nós estamos com um déficit de 8 conselheiros tutelares. Não é? 8. Nós temos 6. Nós temos um déficit de 8 conselhos tutelares. Seria hoje 14 conselhos tutelares em Goiânia. Me estranha também, depois, essa lei criada, essa lei que foi a Lei 8.483 de 2006, 13 anos depois, vir mudar o formato de eleição. Fala-se em mudar o formato de eleição, mas não fala em criar conselho tutelar, né? E o Conselho Tutelar, não vamos aqui ater a questão do Poder Executivo, vamos ater mais na questão propriamente dita dos atendimentos dos Conselhos Tutelares. Não vejo, assim, por parte do Poder Legislativo, leis que faz com que atenda o trabalho nosso do Conselho Tutelar no dia a dia, porque nós não temos segurança, somos assaltado, nós vamos em ocorrência com viatura, muitas vezes correndo risco de morte. Nós temos conselheiros que são ameaçados, temos conselheiros que já se colocaram fogo, que chega a via de fato, colocaram fogo na casa da conselheira. Então, assim, uma falta de segurança total com os conselheiros. Nós não temos auxílio periculosidade. Essa semana, por exemplo, estivemos numa casa onde fui mordido por um cachorro, né? Nós já tivemos também no nosso conselheiro, pai querendo agredir os conselheiros. A nossa amiga de Norá teve que chamar a polícia para intervir. Então, são nesses trabalhos pontuais que eu acredito que nossos nobres vereadores têm que dar uma olhada por nós, né? E no sentido de eleição, a diferença que nós temos em relação à eleição, Priscila, você até questionou que não sabe como funciona. Então, eu listei aqui. Primeiro, nós passamos por uma prova documental. O conselheiro tem que ter
além do trabalho social, outros documentos a ser aprovado lá. Depois nós temos uma prova escrita, que tem que atingir 50%. Depois, sim, que vem a eleição. Agora, pasme a eleição. Pasme vocês o que nós temos que passar. A eleição política partidária, nós temos fundo partidário, né, que são distribuídos para os candidatos. Ser candidato, vereador ou deputado. O Conselho Tutelar não tem. Propaganda de rádio e televisão. O Conselho Tutelar não tem. E agora, Priscila, a nova lei não admite carro de som. E essa era a forma onde o conselheiro também tinha o seu nome levado ao pessoal, à população, para estar pedindo voto. Então, nós também não teremos carro de som. E tem as suas coligações partidárias, onde os votinhos de 200, 300 votos elegem os grandão de 4.000. E o Conselho não tem. E o voto é obrigatório. O Conselho Tutelar não tem voto obrigatório. Vai votar é o amigo, vai votar é quem confia no trabalho, né? Então, diante de todas essas dificuldades, para você ser eleito, a gente não vê uma mudança significativa dessa lei agora, né, para falar que isso vai desonerar os cofres públicos. Porque não tem o que falar em desoneração de cofre público. Se não tem que falar desoneração de cofre público, eu queria saber o que é que o projeto tem de benefício para a população. Por quê? As nossas decisões são em colegiado. Nossas decisões são em colegiado. E por que a população não pode também escolher o seu candidato em colegiado? Fala em democracia de votar em um só conselheiro, né? Mas e aquelas pessoas que não têm a oportunidade? Porque eu vejo que num projeto desse, a igualdade é mais democrática para quem não tem o poder aquisitivo. Porque, se for voto individual, vai haver curral eleitoral, né? Vai haver massa de manobra dos políticos para com os conselheiros. Então, por isso, diante da reunião que nós tivemos ontem... Tá, só para concluir. Diante da reunião que nós tivemos ontem no colegiado, tá? Nós, do colegiado de Goiânia, nós somos contra o projeto que altera a votação só em um. E nós somos a favor do voto em 5. Obrigada pelas considerações. Eu vou passar a palavra agora, dar boas-vindas à Nilma, que é também presidente do CMDCA de Senador Canedo. Obrigada pela presença da senhora. Passar a palavra para o Aguinaldo. Ele usou 6 minutos e meio. Então, por uma questão de equidade, eu prometo não extrapolar os 6 minutos e meio. Por uma questão de equidade, o senhor poderá usar 3 minutos também. Que a partir de agora eu estou marcando. Bom, meu voto é contra. E sempre foi desde o início. Usa o microfone. Meu voto é som. Meu voto é contra. E vou enumerar aqui algumas questões, até mesmo para que as pessoas tenham ciência disso. Primeiro, a maioria das pessoas confundem processo de escolha para conselheiros tutelar com processo eleitoral. Confundem mandato de conselheiro com mandato de vereador. Terceiro, por que da mudança da lei? Nós estamos em 2019, quase chegando. 2006 foi feita essa lei. Quando da criação dessa lei? Essa lei foi feita para facilitar o trabalho de alguns vereadores que tinham dificuldades financeiras para poder manter seus cabos eleitorais. Esse foi o histórico da lei.
ficava mais fácil para aqueles vereadores de mais posse manter os seus eu costumo dizer assim, os seus office boys com uma remuneração paga pelo município, e ele tranquilo, quando chegava nas eleições, ele se lucra, né, com os votos desses conselheiros. Quarto, quando um conselheiro chega num gabinete de um vereador ou de um deputado e vem negociar valores para apoiar, ele diz assim, eu tive 4.000 votos. E ele não teve 4.000 votos, porque ele juntou, mesmo estando lá na lei, que é proibido a mesma formação de chapa velada, que me processem se eu estiver errado, que me leve à justiça se eu estiver errado, em Goiânia não houve eleição sem chapa. E está aqui alguns conselheiros que foram prejudicados por conta disso, que poderão, se quiser, depois se manifestar. Os amigos aqui devem saber que, depois das eleições, o conselheiro enfia revólver na boca do outro e fala, você me traiu. Nós formamos uma chapa, eu fui lá, eu te dei 500 votos lá no meu setor, você me deu só um no meu, você deu mais votos para fulano, você me traiu. Vereador e deputado diz assim, eu vou fazer esse, na eleição passada eu fiz esses 5. O pessoal lá andou conversando demais, não me apoiou na minha eleição, eu vou fazer esses 5 aqui agora. Quer apostar? Os 5 estão eleitos, quem ele fez. Então, não é democrático. E não vou falar por questão de competência, não. Mais de 1.200 candidatos se inscreveram lá para o processo de eleição. Advogado, assistente social, nutricionista, engenheiro, todo esse grupo, com participação pequena lá na comunidade, mas participação efetiva de contribuição. Passaram na prova. Tiraram seus 200, 300 votos e não puderam estar lá, porque não conseguiram fazer chapa, não conseguiram entrar numa chapa onde estivesse fechado. Tem conselheiro aqui que conseguiu destituir conselheiro, comprovando que foi feita formação de chapa e oferecimento de outras ações. Na minha casa aconteceu, a minha filha me disse, pai, sai desse conselho, porque esse lá não é lugar para você, não. Você é uma pessoa séria. Você lembra daqueles conselheiros que aqui vieram? Vieram 2 aqui pedir voto aquele dia. Anteontem ele esteve aqui com outra pessoa e dizendo, sabe aquele que eu trouxe? Não vota nele, não, porque ele está mais forte lá na região, ele vai ser eleito, eu não vou. Então, todos aqui são testemunhas, que aqui há formação de chapa, sim, grupos velados de interesse, e isso não é democrático para os conselhos, não é benéfico para a nossa comunidade. Que seja eleito lá na região aquele cidadão que realmente tenha trabalho, que faz o seu trabalho social, que façam isso. A vereadora sabia, ou sabe, que existe uma suspeita de 3 conselheiros tutelares em exercício com suspeita de diploma falso? Você sabia disso? A senhora sabia que alguns dos conselheiros, inclusive alguns aqui presentes, foram chamados, estão sendo ouvidos, tanto na Polícia Civil quanto no Ministério Público, por suposta apresentação de declaração de serviço prestado à comunidade com criança e adolescente? Então, eu entendo assim, para que haja uma melhor, sabe, um melhor processo de escolha, as coisas deveriam ser mais justas. E a maneira mais justa, se o cara quer ser vereador depois de ser conselheiro tutelar, que ele submeta seu nome sozinho lá. E eu sou favorável que todo conselheiro tutelar seja vereador, sim, porque é sonho, vai tirar. Mas, assim, a grande maioria do cara está usando o conselho, uma grande maioria aqui, e que, se eu estiver errado, que me corrija ou que me processe, aquele que se sentiu ofendido. A grande maioria usa o conselho em proveito próprio, não está nem aí para criança e adolescente. Pega o telefone do plantão 1 hora, senhora vereadora, e ligue depois das 18 horas
e a senhora vai ver se a senhora vai ser atendida. Cada conselho tem 5 conselheiros. Utiliza. Eu provo. Bom. Mas só para concluir, Cada um, Aguinaldo, só pra que o seu concluir. prazo... você falou que é contra... Eu sou favorável à alteração, à manutenção do artigo... Se você é favorável ao projeto... Ao projeto do que vereador. altera o voto único para vereador. Sim. Obrigada pelas suas... Para conselho. Para conselho tutelar. Vereadores, só concluindo. Goiânia deveria estar na vanguarda. E Goiânia é a cidade mais atrasada. Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, todas as capitais do país só vota em um único candidato. Por que Goiânia tem que continuar com esse modelo arcaico? Obrigada, Aguinaldo. Acho importante que todos tenham a oportunidade de se manifestar. Vou passar a palavra também. Vamos, como já tem muitos inscritos, vamos tentar resumir mesmo nos 3 minutos, para a gente conseguir ouvir todo mundo, que eu acho importante todos darem a sua opinião e darem as suas considerações. Então, quero passar a palavra para a senhora Nilma. Então, boa tarde a todos. Nós queremos agradecer o convite do Aguinaldo para aqui estar, agradecer os nossos conselheiros tutelares, senador Canedo, professor Edson, Ana Paulina, e o ex-conselheiro tutelar tão querido nosso, Vitor Peloso, professor Vitor Peloso. Então, nós estamos aqui só para dar esse respaldo que nós, de senador Canedo, estamos com uma realidade, agora para nós, uma nova lei, aprovada em outubro de 2017, que nós aproveitamos para a criação de mais um conselho tutelar na região do Jardim das Oliveiras, devido à nossa demanda, à nossa extensão territorial, e mantivemos... dentro da lei, nós nunca tivemos lá em Senador Canedo a escolha por chapas, mas sim com voto único, e achamos isso bem democrático. Uma coisa que tem nos trazido muito respaldo ao CMDCA. E eu estou conselheira do CMDCA desde 2013 e assumi recentemente a presidência do CMDCA. Então, nós trabalhamos desde o ano passado e conseguimos instalar mais um conselho tutelar sem que houvesse outra eleição, porque nós aproveitamos os conselheiros eleitos. Então, houve uma abertura na lei, de comum acordo com o CONANDA, nós aproveitamos os conselheiros eleitos, que nós tínhamos 14, aproveitamos mais 5, com um mandato tampão até 2019, e o nosso conselho já está em pleno funcionamento, o segundo. Então, só para dar esse respaldo quanto a essa questão, que lá nós usamos, e temos também, na nossa lei, não alteramos de maneira nenhuma a questão do curso superior, porque até mesmo para a gente estar pensando na questão salarial do conselheiro tutelar. Nós temos brigado, o CMDCA, junto à Câmara Municipal de Senador Canedo, com o nosso vereador dos Direitos Humanos, para melhoria salarial, baseado nessa prerrogativa de que são conselheiros de nível superior e com um trabalho muito intenso numa região do entorno de Goiânia, também enorme e com muito trabalho. Então, nós viemos aqui hoje só para dizer que nós temos a nossa lei, trouxe aqui para o Aguinaldo dar uma olhada, e, se vocês quiserem consultar, ela está aqui. Segundo o Renilton, é uma das leis modernas que ele já viu. Então, a gente veio aqui só para apresentar e dar esse suporte, nessa audiência pública. Assim como aconteceu conosco em Senador Canedo. Nós tivemos 3 audiências públicas para instalação de um novo conselho e para a criação dessa nova lei. Então, nós estamos aqui e achamos que, democraticamente, funcionou conosco, e eu acredito que funcionará com vocês também. Não sei. Tá? Obrigada a todos.
Obrigada, senhora Nilma. Eu vou passar a palavra agora, passar para os conselheiros que se inscreveram. Se alguém ainda não se inscreveu para falar, a Laís, levanta a mão, Laís. Está aqui, está trazendo os nomes por ordem de inscrição. Vou chamar o conselheiro William Carlos para estar usando a palavra. Fala aqui em pé, William, que você usa esse microfone aqui. Assim, alguém quiser vir falar, eu levanto, o cara fala aqui. Boa tarde a todos, meus nobres conselheiros tutelares, anjos da guarda de Goiânia, porque se não fosse vocês, Goiânia estava um caos. E como conselheiro, que eu estou aqui, eu estou no meu 2º mandato de conselheiro. O cidadão aqui, ele fala de vereador, mas ele também ajudou eu a ganhar voto. Ele mandou eu procurar fulano, ciclano e tal. Muito obrigado. O senhor é bom e eu gosto do senhor. O senhor é uma pessoa que é compromissado com a causa. Porém, eu estou aqui falando o seguinte, eu sou conselheiro por Goiânia, defendo os direitos da criança e adolescente e não tenho medo de disputar a eleição com voto único. Porque eu tenho um trabalho prestado. Mas, na questão dessa situação que está acontecendo, eu não tenho culpa de vereadores que não têm condições de ter o conselheiro da sua região do seu lado e querer criar uma situação para atingir todos os conselheiros de Goiânia. Não é por aí, gente. Eu creio que nós temos que saber que o conselheiro ele tem que ser respeitado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E eu falo, nós somos, em Goiânia, desrespeitados várias vezes como conselheiro. No momento de chegar para ir numa visita, chamar a polícia, e a polícia falar, não, você não tem mandato para ir tirar a criança lá do pau, eu não posso ir. O desentendimento da lei é grande. E o conselheiro que não estuda o Estatuto da Criança e Adolescente, ele realmente não tem condições de falar, porque ele não estuda. E a partir do momento que eu fui participar do Conselho Tutelar, falei para esse, um dia que eu cheguei no CMDCA lá, vou candidatar, já tinha perdido, junto com aquele cidadão, que foi um conselheiro em Goiânia, bom, o Omar aí, ó, o Omar. Foi bom, tem vários processos, né, por causa de conselho, mas o senhor continua conselheiro, porque conselheiro uma vez, sempre conselheiro, rapaz. Você tem que defender a classe. Você saiu de lá, você deixou um legado lá. E agora mesmo aconteceu lá no centro de internação, 9 meninos mortos. E deu repercussão? Da repercussão é isso aqui, né? Mexer na situação de conselheiros tutelares. Eu quero falar um negócio. Eu respeito muito, eu agradeço a Priscila pelo mandato que está fazendo e a todos os outros vereadores que têm compromisso com a criança e adolescente. Não precisa ter compromisso com o conselheiro, não. Porque o conselheiro que tem trabalho na sua região, ele não precisa de ajuda, não precisa de vir negociar. Então, o que eu falo para você é o seguinte, nós de hoje estamos aqui, os conselheiros, para que faça valer a lei e que esse voto seja tirado, Priscila. Que você trabalhe essa situação de votar em um conselheiro, não é por causa de mim, não é por causa de nada. É por causa da criança e adolescente, que em todos os momentos da vida dela, esse conselheiro que não atende o telefone, esse conselheiro que não tem nenhum aparelho de telefone para trabalhar em Goiânia, quando eu era presidente dos 30, eu consegui os telefones, eu consegui uniforme para os conselheiros. E outra, já falo desde mão, conselheiro não tem que usar uniforme, não. Os meninos usam porque eles gostam. Se quer me conhecer como conselheiro, é ser uniforme. Porque se eu tiver de ir numa diligência com uniforme, eu mando a camiseta. Porque quem representa a criança e adolescente sou eu, conselheiro William Carlos. Está entendido? Então, assim, quero agradecer aos conselheiros que estão aqui. Quero falar para vocês, de antemão, vocês são um guerreiro e a partir da hora que não atende o telefone, às vezes o telefone está estragado, às vezes não consegue ter crédito, não tem gasolina, não, entendeu? É tudo falta para o conselheiro, vereadora. Você está entendendo?
E quem conhece realmente dentro do Conselho, conhece as atribuições do artigo 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe o que eu estou falando aqui. Você passou nos conselhos vendo. Você está de parabéns. Então, nós precisamos disso. Muito obrigado. E eu estou aí como conselheiro. E, se Deus me permitir, terminarei o meu mandato de conselheiro fazendo o que o senhor sempre pediu. Direito da criança e do adolescente sendo defendido. Isso eu vou fazer com ele. Obrigada, conselheiro. Eu tenho que botar em 5. Obrigada, conselheiro William. Eu acho que nós temos que caminhar nessa audiência. Quero dar boas-vindas ao vereador Zander, que vai estar usando a palavra agora. Acho que o propósito de nós unirmos, eu tenho apenas 1 ano e 8 meses de mandato, mas muitos aqui me conhecem e sabem que nesses 1 ano e 8 meses eu tive a oportunidade já inúmeras vezes de estar defendendo os conselheiros da cidade. E eu acho que a gente tem que deixar sempre bem claro que a propositura dessa audiência, de discutir esse projeto de lei, não se trata de uma guerra entre o conselheiro e o vereador, isso não existe. A Câmara trabalha em proteção dos conselheiros, né? Isso não... Todos nós que disputamos eleição, quem hoje disputa uma eleição de vereador sabe que não existe uma rixa com o conselheiro. Não é conselheiro que tira voto de vereador. Pelo contrário, é a oportunidade que você tem de estar fazendo. Os conselheiros, eles são essenciais na formação da cidade. Eu vim para cá, eu sou mãe, eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho um filho de 8 anos de idade, eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhados. Eu acabei de conhecer um caso aqui de uma violência e eu não posso dizer o nível da admiração que a gente tem pelo trabalho de vocês e a dívida que a cidade tem com o conselheiro tutelar. O trabalho do conselheiro tutelar é essencial para a vida da criança e do adolescente, como o da polícia militar como o da polícia civil né? Não é porque existe conselheiro que vai acabar a polícia, pelo contrário, são trabalhos distintos, necessários, importantes, e a Câmara Municipal de Goiânia trabalha, deve e precisa trabalhar em favor dos conselhos tutelares. Não em favor de um conselheiro ou de outro, mas da entidade, para que melhore o trabalho, para que crie os conselhos que estão em déficit com a cidade, porque trabalhando pelo conselho tutelar, nós estamos trabalhando pela criança e pelo adolescente. Então, nós não estamos em guerra, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho do trabalho que nós estamos desenvolvendo e do objetivo de discutir essa eleição. Para melhorar, para dar mais transparência, mais dignidade, para lutar, vereador Zander, nós temos que lutar para a próxima eleição ter visibilidade para o conselheiro fazer seu trabalho, ter espaço na rádio, ter espaço de divulgar o seu trabalho. Eu tenho a vergonha de dizer, eu já falei isso inúmeras vezes, que eu nunca votei para conselheiro tutelar, porque na maioria das vezes eu nunca fiquei sabendo no dia da eleição. Eu nunca fiquei sabendo o dia que era para eu ir votar. E isso não é uma realidade minha. Isso é uma realidade da cidade de Goiânia. E eu quero falar que eu quero votar para conselheiro tutelar. Eu quero que as minhas amigas conheçam. Eu quero que a escola divulgue, porque é importante. É importante para a cidade. Né? O conselheiro não tem que pedir favor para alguém votar nele, não. A cidade tem que discutir o processo eleitoral como discute o de vereador, porque não é menos importante ou menos necessário. Então, essa é a opinião que eu tenho a respeito desse trabalho, para a gente não entrar num cabo de guerra. Até porque nós vamos discutir isso no plenário, mas a audiência é para ouvir a opinião de todos, e se a pessoa não tiver liberdade aqui de poder emitir sua opinião, a gente acaba não tendo uma realidade da vontade de vocês. Passar a palavra para o vereador Zander. Não é vergonha não saber a informação, porque o Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, que realizou o pleito, os doutores não sabiam da existência de eleição do processo de escolha. Então não fique triste, não. Gente, boa tarde. Bom, eu fiz questão de vir. Eu fui procurado pela Amélia, que é a esposa do irmão Francisco, até pela proximidade que eu tenho com ela, com o Francisco. E até disse a ela, quando ela falou, Zander, quero te pedir um favor, e me explicou a situação. Eu falei, eu acho que eu assinei um negócio desse para um vereador, para que passe de 5 para 1, viu, Priscila? E eu, se chegar aqui na Câmara, qualquer vereador pedindo qualquer coisa para ele ter o direito de discutir no plenário, eu assino tudo. Não quer dizer que eu vou chegar lá e vou
Aliás, quem me conhece, o meu perfil, sou muito criticado, muito perseguido, porque eu tomo muita posição. E eu não tenho pai, nem pai biológico, porque meu pai morreu, eu tinha 9 anos. E quando meu pai morreu, Omar, eu já não o tinha, porque nós tínhamos perdido ele por vício do álcool e eu sei lá de outras coisas. Eu tinha 9 anos, eu não sei se naquela época a gente sabia que tinha droga ou não, né, Priscila? Então, eu ontem estava falando que eu acho que aqui na Câmara eu fui fazer um elogio, uma saudação, porque fez 1 ano que o ex-prefeito Paulo Garcia morreu, e eu, particularmente, devo a minha reeleição para o Paulo Garcia. Eu fiquei 2 anos com o meu bloco trabalhando na oposição ao Paulo e 2 anos trabalhando na situação com o prefeito. E muitos de vocês aqui, quase todos, vão ser vereadores, vão ser deputados. Eu já vou dar uma dica para vocês. Não fique sem um governador ou sem um prefeito. Vereador com mandato sem prefeito ou sem vereador está morto. Sem governador está morto. E eu fui fazer esse elogio, Priscila, e eu sei que é 3 minutos, você vai me dar 5, mas até para a gente chegar onde eu quero chegar com relação a esse tema de vocês, para vocês não sofrerem. E eu fiz esse elogio ao Paulo Garcia, porque, na minha opinião, o Paulo foi muito... Eu estou com a saudade do Paulo, com todo o respeito, e eu hoje sou da base do Íris. Eu estou fazendo a base do Íris, sem nada na prefeitura. Tem gente que me pergunta, mas você é doido? Não, eu estou acabando de falar, eu não tenho o governo do Estado. Né? Eu já fui secretário do Marconi, fui presidente da Junta Comercial, fui secretário de Habitação do Union, e não sou da base deles hoje, então eu tenho que me aliar ao prefeito, porque senão a população lá do Novo Mundo, que me ajudou a me eleger, lá do Jardim Conquista, que eu levei o CEMEI, eles não deixam o CEMEI funcionar direito, a do Setor Pedro, que eu tenho lá 1000 votos toda eleição, fica pagando. Mas vocês precisam ver o que um site, aí, acho que Goiás, 24 horas, fez comigo. Vereador relembra a morte de Paulo Garcia, aquele mesmo que roubou o Mutirama, aquele mesmo que não sei o quê, aquele mesmo que votou desse jeito, e assim assado. E eu não fui nem ouvido no caso Mutirama, e fiquei afastado do meu mandato 6 meses, Priscila. Tive o seu apoio aqui, inclusive, porque você conhecia o processo, e eu dei cópia para todos os vereadores, para vocês entenderem o que é a vidraça de um mandato. Amélia. E o Mutirama, eu fui achincalhado na televisão, achincalhado, e a única coisa que tem contra mim lá, irmão Francisco, é dizer que eu indiquei o presidente do meu partido para ser presidente lá. Mesmo que eu tivesse feito, aí eu indico você para trabalhar na casa da Dona Maria, você vai e rouba lá o picolé da geladeira, eu sou o culpado? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Dizer que eu tenho posição. E talvez por isso eu sofra, mas eu sofro em pé. E sempre combati o bom combate. E é isso que o conselheiro faz. Eu fico com vergonha de nós termos que discutir um tema desse aqui. Nós tínhamos que estar discutindo aqui, era uma situação melhor para os conselhos funcionar. Nós tínhamos que estar aqui com essa turma aqui, Priscila, toda, lá na frente da prefeitura, para nós falarmos para o prefeito o seguinte, não deixa cortar a energia, não deixa eles fechar a porta na cara do povo, não. Você entendeu? Então, eu fico com vergonha de nós discutirmos um tema desse e eu assinei para o vereador, que quer nada contra o vereador, é prerrogativa dele também. Né? Eu peço a atenção de vocês, nada contra o vereador, é a prerrogativa dele querer discutir isso. Agora, o que nós não podemos deixar acontecer é deixar nós politizarmos a eleição do conselheiro tutelar, que já está muito politizada, viu? Hoje eu vejo o cara gastando numa eleição de conselheiro tutelar o que o cara, às vezes, gasta na eleição de vereador. Teve conselheiro, com todo respeito, eu valorizo, acho que eles estão aqui, inclusive, que tem mais voto do que eu para vereador. Né? Mas o que é que acontece aqui na Câmara, Omar? E vocês vão ter um reforço aqui, porque o Omar vai ser vereador aqui quando essa matéria estiver aqui. Agora em setembro, agosto, setembro. Exato. Então, o que nós não podemos deixar acontecer, Priscila, com todo respeito, Priscila, minha vice-primeira-dama do Estado, eu que acho que nós... tenho certeza que nós não podemos deixar acontecer, é politizarmos esse tema aqui, porque já estão pensando em 2020. Como nós temos aqui, e o Francisco me deu a notícia que ainda é só 2022, mas na cabeça de muitos vereadores aqui,
2020, a eleição já vai ter 2 ritos, que é o distrital misto e o distrital puro. Tem vereador aqui que olha para você... Quantos votos você teve, amiguinho, na sua região? 1.512, na região norte, né? Oeste, lá na oeste. Aí, você tem esse tanto de voto, aí eu estou lá na região, e na nossa região lá eu tive só 1.300. Eu olho para você e falo, o quê, rapaz? Se esse trem for distrital puro, eu perco a eleição para ele. Ué. Só que nós não podemos tratar o Conselho Tutelar desse jeito. Né? A eleição é em 2019, nós temos que tratar o Conselho Tutelar, como eu disse para vocês. Primeiro, tem uma lei federal que rege. A lei federal sobre as eleições, nós não temos, a Câmara não tem como sobrepor uma lei federal. Cria imbróglio, mas não tem como sobrepor, a lei é federal. E existe um projeto em tramitação no Congresso Nacional que está lá, mas que não foi votado, que não foi sancionado, que não existe. Então, uma discussão que eu quero trazer ela, mesmo falando a verdade para vocês, do fundo do meu coração. Eu ajudei 2 conselheiros tutelares até hoje, 3. Ajudei o Bruno Santiago, que teve no meu gabinete, e faltando um mês para a eleição, ajudou o Igor Franco, beleza? Eu ajudei a Amélia, né, Amélia? Ajudei pedindo voto para a Amélia, e ajudei a Maria dos Remédios, não sei nem se ela está aqui. Ah, não. Ajudei lá no setor Pedro também ela. Então, mas eu acho o trabalho do Conselho, eu acho que foi a própria Amélia, que um tempo desse, há uns 6 meses atrás, e já estou concluindo, uma criança chegou na casa da minha chefe de gabinete com uma prima, e a criança, quando me viu no portão, eu falei, eu estou feio demais, ó. A menina saiu correndo. E a menina era inquieta, Chegou o irmão dela, a menina vazou. Eu, como não sou bobo nem nada, eu tenho 2 filhas mulheres, eu falei, quem é o pai dessa menina aí, Lidiane? Ela falou, o pai dela não veio e tal. Eu falei, o que o pai dela faz? O pai dela é isso. O pai dela bebe, tem alguma? Tem. Eu falei, vocês já tiraram a fraldinha dessa menina, a calcinha dela, e já observou? O que a mãe dela veio fazer aqui? A mãe dela tinha vindo porque a menina tinha um sangramento anal. Conclusão, né, Amélia? Nós tivemos que ir lá no interior, usar um carro nosso, porque não tinha como cumprir a medida. Né? E aí depois eu posso ser acusado de improbidade administrativa e ainda ter o pai da menina que eu tenho até hoje no meu encalço, que eu não posso ir lá em Pontalina. Então, uma vergonha, rapaz, nós estamos discutindo isso aqui. Uma vergonha. Quando eu vejo uma pessoa vir aqui para nós discutir database, que vergonha, moço, de discutir database. Database não é ganho, não, é perda, que nós estamos ajustando. Nós temos que discutir aqui, e boa a sua propositura dessa audiência pública, nós temos que discutir aqui a melhor condição sob pena de improbidade do gestor administrativo para esse ter. Nós temos que discutir aqui, Priscila, ao invés de nós devolvermos dinheiro para a prefeitura que nós não gastamos aqui na Câmara, porque a Câmara é a melhor prefeitura do estado de Goiás. É a melhor. Por quê? Porque bate aqui 9.300.000, aqui nós recebemos todo dia 20. Tem nenhum funcionário que recebe dia 20. Eu não abro mão de receber, não, porque eu acho que eu presto, o serviço que eu presto aqui eu ganho pouco. Né? Hoje mesmo eu não almocei. Então, mas nós temos que discutir isso. Nós vamos devolver 20 milhões. Não, nós vamos devolver, porque tem que devolver para o cofre. Mas nós vamos fazer carimbado, igual um ex-presidente fez aqui para a construção do hospital. Achei top. Mas ele fez política. Não, ele fez top. Ele foi lá e tal, a maternidade está lá quase pronta. Então, nós temos que devolver. Então, espera aí. Nós vamos pegar os 4 conselhos. Quantos conselhos tem? Os 6 conselhos. Os 6 conselhos. E eu confesso também, eu já ajudei conselheiro tutelar e nunca votei. Quero ver se eu voto agora em 2019. Viu? Então, tá vendo? Então, nós temos que começar a discutir. E aí, abra uma comissão para nós discutirmos. Aproveita, Omar, que nós vamos ter um vereador aqui, pede o Omar para propor uma matéria, que a mesa assine com ele, porque a mesa tem que assinar, porque nós vamos mexer na lei orgânica. Eu sou da mesa até 31 de dezembro, eu sou da mesa. Depois eu não sei se eu continuo lá, porque é votado. Tem 3 mandatos que eu sou primeiro secretário. Se a Priscila me ajudar, eu vou continuar sendo. Então,
Pegue um membro da mesa, Omar, e faça uma destinação, porque aqui nós não podíamos legislar sobre matéria de cunho financeiro. No final do mandato passado, eu fiz, nós podemos, desde quando eu rubrique a lei. Você vai estar aqui um mês, nós vamos ter que fazer a LDO de 2000, nós já fizemos a de 2019, mas vamos lá, de 2019, nós podemos fazer de 2020, ou uma emenda supressiva, para você fazer que a parte da verba, 5% da verba que é devolvida pela prefeitura, tem que ser distribuída entre os conselhos. Porque ela vai carimbada, chegou lá, não atendeu, improbidade administrativa no chefe do Poder Executivo. Ué. Por que pedido de impeachment aqui não dá certo? Porque os caras fazem de forma errada. E eu não estou querendo impeachment o prefeito, não. Eu vou ajudar ele, a cumprir os compromissos que ele fizer. Agora, muita gente me puxa, mas me pôr rédea ninguém põe, não. Me puxa. Já falei para o prefeito, o senhor pode fazer, pode pedir, vou ajudar o senhor a discutir as matérias do senhor. Mas desde quando eu tiver a condição da gente poder fazer também com que os interesses das pessoas sejam atendidos. Vocês não têm que pedir benção para ninguém. Prefeitura é um tal de pedir benção, né? Igual menino, né? Eu peço benção até hoje minha mãe, toda hora que eu falo com ela. Mas toda vez que a gente vai fazer um negócio, o cara vai receber um negócio lá, tem que pedir benção, senão não recebe. Você entendeu o que eu estou falando, né, Priscila? O cara vai fazer isso, tem que pedir benção. Aí o conselheiro tem que pedir benção para poder trabalhar. Espera aí, você ganhou o direito na urna. É igual eu, é igual ele, é igual todo mundo. Ué. Então, conte comigo. Né? Eu sou parceiro para a gente não deixar politizar esse tema. Eu já avisei, esse projeto chegou lá no plenário, eu vou pedir vistas dele. E não vai ter jeito de outro pedir... Não vai ter jeito de outro pedir na frente, porque quem lê o projeto sou eu, né, Priscila? Então, vou pedir vista, a Priscila pode pedir em conjunto. Então, por quê? Para a gente sentar 10 dias, 15 dias do prazo regimental e poder discutir, pedir o arquivamento, fazer uma... De repente, não é 5, é 6. Do mesmo jeito que é 1, pode ser 7. Às vezes, vocês chegam num consenso que é 1, para nós discutirmos. Agora, eu acho que ninguém pode passar em cima da lei federal. É a minha opinião. Né? Não é? Então... E toda hora a gente atropela. Então, Priscila, eu te agradeço a todos. O meu gabinete está à disposição. A Amélia já teve como representante de vocês falando comigo, mas lá está à disposição, assim como o da Priscila. Beijo para todos. Obrigada. Agradecer o vereador Zander por estar participando conosco e convidar o Ismael para usar o microfone que está bem aqui, aqui, Ismael, na sua esquerda. Boa tarde. Boa tarde a todos, vereadora Priscila. Parabéns pela propositura da audiência. Boa tarde, em especial a todos os conselheiros, senhor Agnaldo. E estou conselheiro, vereador Zander, ali na região noroeste. E o que me chama a atenção, e também mesmo que me chama a atenção, me traz uma indignação, é porque eu me pergunto, da Lei 8483, que foi elaborada, quero até parabenizar quem elaborou a lei na época, os vereadores, as pessoas da política pública de criança e adolescente, que elaborou essa lei muito bem, a lei que ela tem 120 artigos, né, mais os seus incisos. E o que mais me trouxe a indignação, que me chamou a atenção, e essa que me chamou a atenção me trouxe também uma indignação, eu queria só relembrar o porquê que o artigo 68 está incomodando tanto alguns vereadores. Sendo que o artigo, eu quero só reler para lembrar alguns, o artigo 113, de 120 artigos, quero falar do 113 aqui, que fala o seguinte, que essa lei, após um ano, teria um prazo de 1 ano para que todos os conselhos fossem equipados e tivessem sedes próprias. Não existe isso. Aí, indo em sequência para o artigo 114, o artigo 114 fala assim, o município designará para cada conselho um assistente social, um psicólogo e um advogado. Eu queria fazer uma pergunta aos conselheiros, se vocês têm isso nos conselhos, aqui em Goiânia. Tá. Então, o porquê que eles não têm essa preocupação em cumprir com o artigo 113 e o 114 e está tão incomodado com o artigo 68? E eu queria agora dirigir uma pergunta para a dona
Nilma, que é presidente do CMDCA de Senador Canedo. Senador Canedo tem quantos mil habitantes? Nós temos atualmente, não IBGE, mas através do levantamento do cartão SUS, cartão da família, 122 mil habitantes. 122 mil habitantes. Lá tem quantos conselhos tutelar? Agora, atualmente, a partir de outubro do ano passado, 2. 2. Tínhamos um só. Tá. Aí, eis aí a questão, né? Lá eu acredito que pode funcionar. A nossa região noroeste, que eu sou conselheiro, que eu estou conselheiro, né? Eu não posso falar que sou conselheiro, eu estou conselheiro. Ela é pesquisa, não é pesquisa profissional, coisa feita, uma pesquisa mercadológica, que fez todo um levantamento da região noroeste. A região noroeste que eu atendo, juntamente com a região Mendanha, ela está chegando a 400 mil habitantes. Tá? Primeiro, a sociedade, a comunidade, o povo está ficando desassistido, né? O conselheiro é um trabalho desumano, porque ele não dá conta, ele pode trabalhar dia e noite que ele não vai conseguir atender. E ninguém reconhece esse trabalho do conselheiro. Mas agora o vereador, por vaidade, perdendo espaço, não sei como que ele conseguiu um atrito com o conselheiro da região dele, ele se incomodou em querer dar uma revisão no artigo 68, sendo que tem tantas coisas maravilhosas lá dentro para ser cumprida. A lei é maravilhosa, Lei 8483. Faz 12 anos que essa lei foi aprovada aqui nessa casa. E nunca se cumpriu nada dela. Então, que os vereadores, como o vereador Zander disse, possam trabalhar em prol de se cumprir, pelo menos esses 2 artigos, que vai trazer estrutura para o conselheiro, que é o verdadeiro anjo da guarda, que está lá dentro das famílias, trazendo proteção para a criança e adolescente que está vivendo em vulnerabilidade. Muito obrigado e parabéns novamente para a senhora. Obrigada, Ismael. Eu vou passar a palavra para o vereador Zander, que ele já tinha me falado que tinha um compromisso, mas que ele fazia questão de estar presente, de deixar a fala dele aqui com vocês, para ele poder fazer a despedida. É bem despedida mesmo. E um detalhe que ficou aqui, e que eu falei, o Ismael, né? Você falou tudo, chefe. Nós não podemos, em virtude de um problema pessoal que eu tenho, querer prejudicar todo mundo, não, ué. Né? Nós tínhamos que fazer diferente. Quem sabe nós vamos conseguir fazer com que os vereadores entendam que nós temos que ter 5 carros por conselho. Nós vamos ter que ter 5 mesas para os conselheiros tudo sentar, que nós vamos ter, ao invés de tirar. Não é? A vereadora Priscila me mostrou aqui a conclusão da Procuradoria. E aí, vereadora Priscila, eu vou passar a bola para a senhora, porque nós não precisamos nem sofrer. Vamos todo mundo embora e dormir. Cadê o parecer? Aqui lê tudo e conclui aqui. Aqui está bem marcado aqui, ó. A conclusão: não merece prosperar por possuir vício de iniciativa. Então, Vossa Excelência chega, simplesmente peça o arquivamento. Talvez nós matamos lá na comissão, né? Eu tenho certeza que não vai ter problema. Gente, eu tenho que ir mesmo, eu passei em referência a vocês, a vereadora Priscila. Eu, de verdade, não sabia da audiência, né? A Amélia esteve comigo, mas talvez ela me falou e eu, por um lapso momentâneo, não sabia. A Priscila me convidou, a Amélia, mas os conselheiros me convidaram, e eu tenho ainda, antes do final da tarde, 2 compromissos. Mas fica aqui o meu apreço por todos os conselheiros tutelares, que muito provavelmente, muito rapidamente, com certeza, estarão aqui, estarão na Assembleia, serão nossos colegas, né? E quem sabe, e por que não, o menino disse uma coisa muito certa, nós não somos, nós estamos, né? As cadeiras são transitórias, e pode ser que amanhã eu seja um conselheiro e alguns de vocês estejam aqui ou na Assembleia e nós precisamos de vocês. Conte comigo. Viu? Um abraço. Chamar a conselheira Alba, eu estou chamando pela ordem de inscrição. Se alguém depois... O próximo é o Júnior. Boa tarde a todos, conselheira Alba da região Oeste. Quero cumprimentar todos da mesa, especialmente a vereadora Priscila TJ, né? Que nos está ajudando aí nessa audiência pública. Então, eu quero deixar aqui para todos nós que o trabalho de um conselheiro tutelar sempre foi árduo. E eu quero frisar mesmo sobre o artigo 68, onde nós, conselheiros, tem ajuda, isso e aquilo, mas nós,
eu vou tirar de mim, eu vou falar com palavras simples. Eu fui de porta em porta no setor União pedir voto. Não só no setor União, mas em todos os bairros. Entendeu? Para pedir voto da comunidade. E agora, se for votar só em um, vai ficar muito difícil. Porque eu chego e bato na porta da dona Tereza. Ô, dona Tereza, a senhora pode votar em mim? Eu sou conselheira Alba, moro aqui na região, mas tem outros conselheiros também da região. Ela vai falar para mim assim, ô, Alba, me desculpa, mas eu já votei na conselheira Dinoral, na conselheira Cátia, e não vai poder votar em mim. Então, é muito difícil. O nosso trabalho é de sol em sol para pedir voto. Não é fácil, não. Então, eu não aprovo essa lei. Obrigada, conselheira Alba. O próximo é o Júnior Borges e depois o Darlan. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a vereadora doutora... A vereadora doutora Cristina, não, ela não está aqui não, né? A vereadora Priscila TJ, que a senhora vereadora, juntamente com o vereador Juarez, durante esse 1 ano e pouco de vereança que vocês têm, vocês foram únicos que foram no nosso conselho visitar-nos e ver a nossa realidade perto, o quanto é triste. Eu, enquanto defensor dos direitos humanos de criança e adolescente, respeito a posição do CMDCA, reconheço que o processo de eleição ele é muito desumano, ele é um processo que ele desgasta o conselheiro, o candidato, a pessoa que tem o sonho de defender os direitos humanos de criança e adolescente. É muito pesado. Mas eu vejo que, na atual realidade, o município de Goiânia, a Câmara Municipal de Goiânia, que tem um papel importantíssimo na decisão da vida do povo goianiense, tem assuntos muito mais importantes para se debater. Um deles é a estrutura da rede de assistência social. Goiânia hoje está espelancando de mendigos, de pessoas em situação de rua. A criança e adolescente que tem problemas mentais não tem os profissionais da psiquiatria para atender, porque só tem 2 centros e eles não funcionam. É desumano. Você vai no CRAS, no CREAS, não funciona. E aí? Isso não é importante? Mudar um artigo de uma lei que foi tão bem elaborada, que estabeleceu uma estrutura humana, receptiva do Conselho Tutelar, mudar um artigo, ao invés de fazer valer a estruturação do Conselho Tutelar, onde a criança chega no Conselho e vai ser acolhida. Você chega no meu Conselho Tutelar com o teu filho, vereador, ele vai pensar que vai tomar injeção, porque lá parece mais um hospital, um espelunca. Eu tenho vergonha disso. E não é só o Conselho Tutelar, não. Vai no CRAS do Primavera para vocês verem. Então é indignante isso. Esse vereador, que foi o propositor desse projeto, ele deveria repensar a sua maneira de praticar a vereança. E pode sim passar para um voto, pode sim. Mas nós temos que lembrar que o processo de escolha do Conselho Tutelar é totalmente diferente da eleição partidária. E nós temos que lembrar que a eleição do Conselho Tutelar ela é comunitária. E se ele está sendo politizado, é por conta de vereador, de deputado, que usam os conselhos tutelares como massa de manobra. E é uma pena os conselheiros que aceitam ser usados. Porque eu, na minha condição, não tenho rabo preso nenhum com o vereador, nem tampouco com o deputado. E tenho aliança política porque eu tenho um grupo político. Quem não tem aqui? Então é isso, vereador. Eu sou contra, piamente, porque agora não é o momento. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Júnior. O próximo é o vereador. Inclusive, a condição, só fazer um adendo aqui, né, de trabalho de todos os conselhos hoje em Goiânia são muito difíceis. Eu acho que só tem um conselho que eu não visitei ainda, a estrutura física, mas talvez pela demanda populacional do contingente, a situação do Conselho da Região Noroeste é muito, muito, muito difícil. Né? Hoje, o conselheiro tutelar da Região Noroeste ele é faxineiro, ele lava o conselho. Todos, né? Eu conheço, mas eu fui lá na região noroeste, a situação assim de um sofá para uma criança sentar, a mãe, não, é muito difícil aquilo ali. E nós temos cobrado o prefeito, é um absurdo. Eu acionei até a vigilância sanitária para interditar os conselhos, porque não tem condição de trabalhar daquele jeito ali, de atender uma criança e atender a família.
Passar. Já fiz requerimento, já chamei, já fui. É uma pena o descaso do poder público municipal hoje em atender a questão estrutural dos conselhos. Passar para o Darlan. Boa tarde a todos e a todas. Eu fui muito bem representado aqui pelos colegas, principalmente pelo Ismael e pelo Júnior, porque a gente teve uma experiência, o Rondinelli, a Ivanete, nós somos da mesma região. E o Zander falou muito bem. O Aguinaldo também ele falou bem sobre a questão do posicionamento do CMDCA e dessa política que envolve o processo. Mas, sem estender, vereadora, eu estive na Câmara Federal e lá existe mais ou menos 211 projetos voltados à política do Conselho Tutelar e do Conselheiro Tutelar. E o Estado de Goiás é vergonhoso, os nossos representantes. É vergonhoso. E aí, vereador, aqui tem um projeto de lei municipal que fala que nós precisamos, e é direito nosso receber o sobreaviso, porque nós superamos e muito as 40 horas semanais. Então, dentro da fala dos colegas que foi dito sobre estrutura, a gente não pode esquecer que o Conselho Tutelar da Região Noroeste foi arrombado e assaltado e furtado 7 vezes no ano de 2017. 7 vezes, nós estamos falando de 7 arrombamentos. E sem falar os outros conselhos. Esse ano já teve visita lá, novamente. E aí nós ficamos preocupados mesmo com a atitude do vereador que propõe uma situação a qual o nosso colega Ismael já observou aqui. Então, eu acredito que se os vereadores têm interesse mesmo de fortalecer, de olhar com carinho para essa classe, a gente podia analisar também a questão da estrutura e esse projeto de lei que diz respeito à estrutura dos conselheiros tutelados e condições de trabalho. Eu agradeço a oportunidade e fica aqui os meus sentimentos. Obrigada, Darlan. Posso ficar? É você, Diego. Vou chamar o Omar, ex-conselheiro, suplente vereador, nosso amigo. Jogava, né? Boa tarde. Eu estava prestando atenção, todo mundo falando, cadê a do CMDCA de... Foi embora? Atropelou a Constituição, atropelou tudo também, o senador Canedo, né? Primeiro que só tem 120 mil habitantes, tinha que ter só um conselho, tem 2. E a forma de escolha que é para escolher os conselhos tutelar, que é o CMDCA e a Lei 8483 que decide, se for voto eletivo, não pode exigir ensino superior, não. Nem ensino médio, não pode. Por isso que o Tiririca foi candidato. Gente, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre eu fiquei 8 anos no Conselho Tutelar, os 8 anos querendo mudar esse negócio aí. Agora, uma coisa eu vou falar também, antes de falar isso. Vocês vão achar ruim, estou nem aí também, não, que eu não importo, né? Não sabe como que eu sou. Né, Luiz? É porque vocês é frouxo. Porque quando eu era... Aqui é arrogante e prepotente mesmo. Quando eu era conselheiro, eu fui numa escola, uma diretora, porque ela era... a Dinora lembra. Porque ela era formada em Direito, ela não quis atender o finado Cardoso, que Deus o tenha, já faleceu. Eu falei, Cardoso, vem cá, me busca aqui. Eu falei, aí já fui com a notificação. Mas baseado em que o senhor está me notificando? Igual eu notifiquei lá do caso também. E um monte de autoridade que eu notifiquei para ele. É porque o meu filho estiver aí dentro, quem é responsável por ele é você. E eu posso notificar pai ou responsável. Se a senhora não for, vou pedir a condição coercitiva da senhora. Isso eu notifiquei. Dono da pecuária, secretário de educação, uma pancada de gente. Ia lá tudo grilado com o advogado. O advogado não deixava nem entrar. O William foi comigo. Cadê o William? O William só faz o barulho e vai embora. O Judas. Cadê? O William participou. O William, presta atenção, William, é sério. Gente, é sério, isso aqui é bom.
O William foi comigo lá no 1º batalhão, onde recebi uma denúncia que tinha 2 adolescentes. Aí os caras falam que é ladrão, que tem que morrer. Não, está lá para ressocializar. Um estava com doença venérea e o outro estava sendo espancado. Aí uma sargentinha lá, que a função dela é só dar segurança. Você não foi, não. Aí eu fui e chamei uma viatura. Eu estava dentro do batalhão da Polícia Militar, chamei a viatura. O tenente falou assim, quem que é? É o conselheiro Omar. Eu quero uma viatura aqui para conduzir a sargento. Como é que é o nome da senhora? Tal. A senhora sargento tal. Foi todo mundo para a delegacia. O William ficou tremendo. Ele falou, mas você é doido. Doido não. O Conselho Eleitoral é um órgão independente, autônomo, que rege de idoneidade moral. Gente, você não tem que pedir favor, não. É uma lei federal. A Lei 8483 é para escolher a forma de escolha de escolha dos conselhos, que eu acho que tinha que mudar, tinha que ser através de concurso, aí acabava essa pouca vergonha de política. Para mim, eu acho que votar... Só um minutinho, Grau. O que a lei fala? Que eu tenho que escolher 5 conselheiros para representar a minha região. Como que eu vou votar só nenhum? Eu tenho que escolher 5. Vamos supor, eu votei só em você, não vou votar nos outros 4. Eu não escolhi aqueles 4 ali, eles não podem ser conselheiro da minha região, não. Então, eu acho que é isso. Agora, o Zander foi... O Zander é inteligente demais da conta. Ele foi sábio nas palavras dele. Gente, vou falar para você, não é porque eu saí, não, mas está uma vergonha. Porque eu sou assessor especial do prefeito. Vou afastar agora que eu vou assumir a Câmara. Mas é uma vergonha. A SEMAS não está fazendo nada. E eu estou lotado lá. Está uma vergonha, não fazendo nada. Vai chegar o vídeo deles, não estou nem aí. Não preciso deles. Mas não é de hoje, não. Mas na minha época eu não deixava, não. O William, outra coisa que o William testemunha. Omar, mais acabou, 30 né? segundos. Mais 30 segundos? O William testemunha. Eu cheguei lá no gabinete da SEMAS e notifiquei, mandei um ofício e dei um prazo. Senão eu ia representar o Ministério Público. O doutor Ricardo Papa, que era o promotor, não gosta de mim também, não. Doutor, eu vou mandar uma representação contra o senhor para o Conselho Nacional do Ministério Público, que o senhor também está sendo omisso. A doutora Maria do Socorro, juíza, também não gosta de mim, que eu falei que ia denunciar no Conselho Nacional de Justiça. Então, falta os conselheiros ter coragem de exercer a função de conselheiro tutelar. Que tem moral. Espera aí, Omar, você concluiu. Você é contra ou a favor? Contra. Vai. Você provavelmente vai votar. Não, eu sou a favor de votar nos 5. Obrigada. É, porque eu tenho que escolher 5 conselheiros, não é só um, hein? Só fazer uma ressalva. Eu estou... É uma coisa assim, até Só um minutinho. O vereador falou em lei federal, o Omar falou em lei federal, e a resolução do CONANDA, ela não tem força de lei. Recomenda-se. É uma resolução, é um ato administrativo. Então, nada está burlando nenhuma Constituição quando se fala aqui em Constituição. Não se burla a Constituição. A resolução era 75, depois foi revogado e passou para 79. Não, Aguinaldo, o Zander, ele mencionou uma lei federal que tramita no Congresso. Mas não foi julgado. Ele não está falando isso. de lei sancionada. Isso. Ele está falando das... Ele não falou dessa resolução, não. O que ele falou é das pesquisas que nós fizemos, das leis que estão tramitando no Congresso para a mudança do regime de votação dos conselheiros tutelares. Agora eu vou chamar o Divino do Postinho e o próximo é a Kátia. Divino do Postinho foi embora. Bem, pessoal, eu sou contra também a votação em apenas um, né? Pois a eleição fica mais difícil, vai se politizar muito a eleição do Conselho Tutelar, que já é muito politizada, vai excluir o candidato que verdadeiramente representa ali aquele pequeno grupo ali que acredita no seu trabalho, porque vai fazer como conselheiro, né, o que tiver mais apoio político. É isso que vai acontecer. Relacionado ao que o senhor Aguinaldo falou sobre o processo eleitoral passado, né, a atribuição é do CMDCA, ele sabe que é fazer as eleições, fiscalizar quem está fazendo errado, então o senhor tem suas obrigações nisso aí. Né? Relacionado ao que a presidente do CMDCA, senador Canedo, falou aqui, que eu achei absurdo, lá eles ultrapassaram tudo, eles fez o que quis, né? Não teve nem eleição
mandar tampão lá, né? Foi direto, eles fizeram o que quer, né? Então, se lá... Eu queria que ela tivesse aqui para ouvir. Se lá eles fazem o que quer, aqui a gente acompanha, viu? Não vai fazer o que quer, não. Beleza? E era só isso. Muito obrigado. Obrigada. Vou passar para a Kátia agora a palavra. Você entendeu? Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Priscila e ao Aguinaldo, presidente do CMDCA. Dizer a vocês que eu sou assistente social e fui eleita conselheira tutelar mais votada da minha região, batendo de porta em porta, e politicamente foi pouca a participação na minha eleição de conselheira tutelar. E depois de estar conselheira tutelar, eu tive a oportunidade de estar conselheira do Conselho Regional de Serviço Social, que também me deu a oportunidade de ter um assento no Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. E também estou conselheira presidenta do Conselho de Alimentação Escolar do município de Goiânia. E digo a vocês que o trabalho do conselheiro e da conselheira tutelar é árduo e é de relevância pública, certo? Nós trabalhamos muito e, infelizmente, o poder público ele não dá o retorno como nós gostaríamos que desse, não é só pelas condições de trabalho nossa, não, porque nós acostumamos a trabalhar com o que nós temos. Eu falo aqui da política pública voltada para a criança e do adolescente, que no município de Goiânia ela não está existindo. Nós temos mais de 13 mil crianças fora da sala de aula ICMEI. Então, vereadora Priscila, o que nós, enquanto conselheiros, gostaríamos é de ver, o nosso grande sonho é a política pública voltada para a criança, na educação, na saúde quem dirá, quantos casos que nós temos aí, adolescentes, crianças, né, com transtorno mental, e nós só temos um CAPS em Goiânia. Criança que mora lá no Mato Germana, como que a mãe vai levar para ser atendida ali no Negrão de Lima? Gente, é um absurdo. Nós não conseguimos exames para essas crianças. Então, o que nós, conselheiros, queremos não é só melhores condições de trabalho. Nós queremos a política voltada para a defesa da criança e do adolescente. Todas as políticas. Tá? E parabéns pela iniciativa de fazer essa audiência pública aqui. Muito obrigada. Obrigada. O Diego, conselheiro de Campinas, e o próximo é o Rondinelli. Eu estou sentindo falta do Rondinelli, né? Cadê? Boa tarde a todos e a todas. Parabéns, vereadora, pela iniciativa. Quero, em público, agradecer aos meus colegas companheiros, que sempre foi bastante companheiro neste momento que eu estou no Conselho Tutelar, sempre me ajudando, a gente sempre demonstrou unidos. Vereadora, eu estou há 1 ano no Conselho Tutelar, sou funcionário concursado da SEMAS, estive na SEMAS como prestador desde 2001, e a gente nunca teve uma administração capenga. Vou usar capenga para não falar outra coisa. Um dia tem carro, outra hora não tem motorista, outra hora não tem gasolina, outra hora o telefone está cortado, né? Nem papel higiênico nós temos. Telefone do conselho, 1 hora funciona, outra hora não funciona. Celular, tanto nosso quanto do plantão, 1 hora funciona, outra hora não funciona. Estou cansado, não só de meter a mão no bolso, mas de ver os meus colegas, de meter a mão no bolso para comprar as coisas para o conselho. Né? Quantas e quantas vezes nós fomos em ocorrência em nosso carro, a colega teve o carro batido. Quem vai pagar o carro dela que foi batido? Quantas e quantas vezes? Então, quando vem época de eleição, toda época de eleição, começa essa picuinha, essa coisa de vota em 1, vota em 5, vota em 1, vota em 5. Faça um projeto para nos dar condições de trabalho. Nós tivemos lá no Íris, eu ajoelhei no chão e falei, pelo amor de Deus, prefeito, nós lutamos pela vida, quem vai lutar pela nossa?
Cadê a guarda municipal para fazer a nossa segurança durante o dia, prefeito? Nós estamos sendo assaltados, a colega foi assaltada, meu cliente foi assaltado dentro do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar de Campinas fecha às 5 horas, porque a gente está cansado de ser assaltado. Está cansado. O Hotel Amar falou que a gente tem força, mas e aí? Não somos atendidos. Eu luto pela vida da criança e adolescente, quem vai lutar pela minha? Eu tenho 2 filhos, eu tenho esposa. Se eu morrer, quem que vai lá cuidar dos meus filhos também? Então, sim, vereadora, eu queria até pedir para a senhora fazer não sei, um requerimento, solicitando do prefeito a guarda municipal para nós. Nós lidamos diretamente com estrupador, com bêbado, com drogado. A gente entra no lar, porque a polícia militar, muitas das vezes, vereadora, recusa nos acompanhar. Nós entramos na casa, tiramos a criança de lá. Isso não acontece só em Campinas, não, em todas as regiões. Tivemos uma reunião exclusiva para isso. Então, muitas das vezes, a polícia militar não nos acompanha. E aí, a gente lida, porque chama noitiva, nós notificamos o agressor, o estrupador, o drogado, o bêbado, e nós não temos segurança nenhuma. Lá é só eu e o Dácio de homem, o resto é mulher. Nós temos 3 conselheiras mulheres. Várias vezes a gente tem que largar o atendimento para socorrer a companheira, porque o cara está exaltado, batendo na mesa. Então, eu queria deixar aqui o pedido para a senhora. Empenha, pelo menos, na guarda, porque o prefeito falou que não tem guarda, não tem guarda. Não interessa. Então, minha vida não vale nada? Né? Nós tivemos com ele, pedimos isso. Agora, outra coisa que vem acontecendo, a gente tem que ligar nas SEMAS para implorar papel Chamex, implorar motorista. Diego, 30 segundos para você. Tá? Então, assim, parabéns. Eu sou totalmente contra, certo? Apesar de ter outras situações passadas, mas hoje eu vejo que o voto único, Aguinaldo, prejudica a comunidade. Nós não temos verbas, não temos divulgação, e eu gostaria muito que as próximas eleições fossem mais fiscalizadas pelos órgãos competentes, principalmente o Ministério Público, que foi totalmente ausente. Obrigado. Obrigado. Rondinelli. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a pessoa da vereadora Priscila TJ. Eu não iria nem falar, até porque eu fui o último inscrito aí, né, vereador, por sinal. Mas eu não poderia deixar de falar que foi dito aqui, que a gente fica contrariado com isso, é sobre as acusações que o senhor Aguinaldo fez aqui para todo mundo ouvir, né, em relação a certificado falso, em relação a tudo falso que ele falou. Então, sim, queria dizer, Aguinaldo, o senhor é bem competente nisso aí. Aqui não é para discutir essa questão, aqui ali é para discutir em relação ao número do projeto, né, o projeto de lei do vereador, que até eu brinquei com os meus colegas, que o número dele propõe a realidade, né, que é 171. Então, assim, fico bem contrariado com a sua fala em relação a isso. E o senhor está lá para isso, para fiscalizar. Se tem realmente quem está cometendo essa prática, eu acho que o senhor tem que mover a ação e que casse ele, que é errado e imparcial, porque o senhor generalizou a todos os conselheiros que fica ruim isso aí na comunidade. A comunidade tem certo uma dificuldade de entender isso aí. Quando o senhor joga isso aqui em relação ao falso, pode ser eu, pode ser o Luiz, pode ser a Verinha, ou seja, pode ser qualquer um de nós. Então, se de fato está acontecendo isso, o problema está na sua administração do CMDCA. E mais, nós entendemos assim, o Conselho Tutelar, desde quando eu entrei para ser conselheiro tutelar, eu entendi que o Conselho do CMDCA era para ser parceiro dos conselheiros tutelar. Eu estou vendo isso aí totalmente ao contrário. Eu só vejo o senhor criticar as ações do Conselho Tutelar, marginalizar a gente, colocar a gente como um bicho, e querendo tudo isso aí de politizar, isso não existe. Hoje, a forma de ser eleito com 5 conselheiros tutelar foi a forma que eu me encontrei para me ser conselheiro tutelar. Se fosse uma eleição única, eu acredito que eu não teria as condições de disputar a eleição, tá? Porque eu não tinha vínculo político naquela época, né? Hoje até tenho. Pode ser que eu consiga um padrinho para me bancar a minha eleição única de conselheiro tutelar. Pode ser que eu venha vencer a eleição novamente, mas eu acredito que fica mais difícil porque o custo é alto e quem disputou a eleição sabe disso. Querendo ou não, a falta de divulgação, você tem que andar, gasta gasolina, é sola do sapato,
tem alguém que tem... eu não tenho condições de ir. Aí você vai ter que ir lá ajudar ele, para ele ir votar. Então, assim, fica complicado. E eu acredito que essa votação só em um é muito ruim, já que tem que fazer para ajudar essa questão de nível superior. Eu não vejo nada interessante em relação a isso. Porque quem tem ensino médio, então, não tem competência para gerir nada. Por que, então, os vereadores não passam por uma prova dessa? Por que deputado também não passa por uma prova dessa? Né? Que nós fazemos prova para ser conselheiro tutelar. Enfim, eu queria deixar só isso, mais em indignação mesmo sobre a sua pessoa, Aguinaldo, e dizer, pô, tem que ser parceiro nosso. Você tem que ajudar a nossa categoria. Nós sabemos do seu trabalho e de sua alta competência. Ajude os conselhos tutelar, que precisa muito de você. Obrigado. Nós temos uma última pessoa inscrita, que é a conselheira Érica. E se tiver presente algum conselheiro nós não ouvimos a opinião de nenhum conselheiro tutelar a favor do projeto. Se tiver algum conselheiro tutelar que for a favor, gostaria de se inscrever, eu acho que seria importante ouvir a opinião de pelo menos uma pessoa a favor. A conselheira Érica. Vereadora, só fazendo uma... O presidente do CMDCA de Aparecida acabou de chegar porque estava numa outra reunião, está ali o senhor Evandro. Evandro? Eurimar. Seu Eurimar, presidente do CMDCA de Aparecida de Goiânia. Obrigada, Eurimar. Obrigada. Deurimar. Desculpa, Deurimar. Obrigada pela presença. O senhor vai se inscrever para falar? Ou... Então, depois, logo após a Érica. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos os colegas. Eu fiquei aqui por último porque eu queria ouvir a opinião de todos, né? E é fato que o Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direitos, ok? Mas os maiores violadores de direitos é o município e o Estado. Como nós sofremos com esse povo? Esse povo não respeita os nossos direitos, eles não respeitam os direitos das crianças. Esse pessoal, quando a gente vai até eles nos desqualificam no olhar dele. Nós imploramos para conseguir uma vaga, gente. Nós estamos com um problema seríssimo, que os nossos colegas aqui sabem muito bem, que é a questão do pessoal do Nelson Mandela. Nós brigamos, a Verinha, a Priscila, o Diego, brigamos para construir essas salas modulares. Você vê a confusão que está por conta disso. E cadê, pessoal? Por que não faz uma lei? Por que não faz... Vou repetir a fala do nosso colega. Por que não faz uma lei para melhorar? Nossa, às vezes dá vergonha de ser conselheiro, porque nós chegamos em determinadas situações que não podemos fazer nada. Nós olhamos para o pai e não sabemos o que falar. Meu Deus, ele de novo aqui no conselho. O que eu vou falar agora? Porque nós não conseguimos. Então, o que eu acredito? É claro que eu entendo o posicionamento do Aguinaldo quando ele fala com relação a as pessoas vão mostrar os votos. Só que, Aguinaldo, nós temos que ver a seguinte questão. Nós não temos televisão a nosso favor, porque não é de interesse do município que as pessoas conheçam o papel do Conselho Tutelar. Porque, como nós somos um órgão de garantia de direitos, os maiores violadores são eles, nós somos uma pedra no sapato deles. Então, não é de interesse deles. Quando nós reunimos o grupo, os conselheiros, um vai fazendo propaganda para o outro. É claro que tem seus vícios, onde há ser humano, há problemas. Onde há ser humano, há gente que age errado. Mas sozinho também vai haver. Por quê? Porque quem vai ganhar? Vai ganhar quem tem mais poder político. Vai ganhar quem tem mais poder econômico. Vai ganhar quem é mais politizado. Vai ganhar isso. Será? Vamos colocar uma questão. Será que vai ganhar realmente aquela pessoa que entende, aquela pessoa que sabe que os problemas da criança e adolescente, aquela pessoa que tem encargo? Será? Será que isso vai medir o encargo da pessoa? Eu não acredito. Eu não acredito. Até porque a maioria, não que eu seja contra, mas a maioria das pessoas que se candidata para conselheiro tutelar, ele tem uma visão, claro, todo mundo tem um sonho, ele tem uma visão, até uma base também, tem uma visão de ser um vereador, tem uma visão de ser deputado. Então, eu não acredito que, votando em um candidato, eu vou realmente votar no candidato que tem encargo pela causa. Então, eu não acredito. Então, por isso, o meu voto é contra. Vamos agora... Obrigada, Érica. Inclusive, a minha opinião também, né, nós nessa eleição agora,
também votamos em 2 senadores, né? Inclusive, não é uma questão exclusiva do Conselho Tutelar a possibilidade de votar em 2 cargos eletivos durante uma eleição, porque a eleição majoritária do Senado brasileiro, uma vez a cada 4 anos, você vota uma vez para senador. E no próximo mandato, você vota 2 vezes, inclusive, de chapas diferentes. Você é uma possibilidade do processo eleitoral brasileiro a votação em 2 candidatos de uma mesma disputa eleitoral. Eu vou convidar o Deusimar para estar fazendo as suas considerações, Deurimar para fazer as suas considerações, que é o presidente do CMDCA de Aparecida de Goiânia. Senhor, qual que é o seu sobrenome? Ele vai falar o sobrenome dele aqui. E para encerrar, o Vicente, ele é assessor do vereador Anderson Salles, está aqui representando o vereador, está presente, e ele gostaria de fazer umas considerações ao final da nossa audiência. Como o meu comprometimento com vocês era de estar repassando a ata, né? Nós temos aqui a taquigrafia da Câmara presente, a ata dessa audiência pública, eu farei o anexo dela junto ao projeto e também estarei repassando a ata e essa votação dessa planilha para o gabinete de todos os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia. Pessoal, boa tarde, desculpem o atraso. Aparecida fica no interior, né? E o trânsito foi terrível lá para cá. Eu fico agradecido pelo convite do Aguinaldo, né, presidente aqui do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e que saudar a vereadora, né, Priscila TJ, né, eu estava lá no convite, pela audiência pública importante, porque ela discute o direito da criança e adolescente, e aqui eu estou vendo atores que têm o compromisso, né, com as suas diferenças, na proteção dos direitos da criança e do adolescente, né? A gente foi convidado a estar aqui com vocês, é importante porque Aparecida faz parte da região metropolitana, então tem criança daqui lá em Aparecida e tem criança de Aparecida aqui em Goiânia, nas ruas, nos sinaleiros, sendo violadas, né, nas suas diversas situações. E a gente foi convidado justamente para... eu pude pegar um pouquinho da conversa aqui, né, indaguei ali rapidamente, né, para saber mais ou menos a posição, né. Vocês estão discutindo, na verdade, o processo eleitoral, não é, Aguinaldo? A mudança de uma lei, né, sobre a eleição única, tal, se é votado no 5, né, ou se é o que tiver maior número de votos, né, pode ser considerado eleito. Em Aparecida, inclusive, tem alguém do Conanda aqui? Não, né? O Conanda pegou, ele já tinha feito algumas orientações nesse sentido, e aí eu estou colocando aqui, viu, pessoal, os conselheiros tutelares, que eu tenho muito respeito. Lá em Aparecida, a gente trabalha muito junto, né, ali presente com os conselheiros tutelares, no fortalecimento dos direitos da criança e adolescente. Então, eu vim aqui só para dizer para vocês como que é o processo em Aparecida de Goiânia e que deu certo. Cada realidade, né? Como é que é? Tá. Então, lá em Aparecida de Goiânia, o nosso modelo de eleições, né, na verdade, o conselheiro, o candidato, ele passa por uma série de baterias, né, de análises, para ele poder fazer a inscrição como candidato, né, ele precisa ter curso superior, né, ou, pelo menos, estar cursando os 50% do curso superior. Isso, e a possibilidade de a gente, no próximo edital, solicitar curso superior completo, não é? Em diversas áreas, naturalmente. Isso é um caminho sem volta, né? Agora, cada município tem a sua realidade, né? Tem a sua forma de trabalhar essa questão. Além disso, do curso superior de 50%, os conselheiros tutelares, os candidatos, eles precisam comprovar um ano, eu não estou lembrado aqui, 1 ano ou 2 anos de experiência com criança e adolescente, seja na escola, numa instituição não governamental, no poder público, qualquer, em diversas áreas, ele precisa comprovar, assinado pela instituição da qual ele prestou serviço, uma experiência aí de 1 ano, 2 anos, né? Eu acho que é 2 anos, é 1 ano e meio, uma coisa assim, não estou lembrado, está no edital.
Além disso, também para ele se habilitar a se candidatar, a se inscrever como candidato, ele passa por uma avaliação psicológica composta por uma junta de psicólogos, né, selecionados pelo Conselho Municipal da Criança, e ele fica lá um dia, né, trabalhando com os conselheiros, com os psicólogos, né. Somente a partir desses procedimentos, né, ele está habilitado a se candidatar e concorrer. E lá é quem tem o maior número de votos. Né? O eleitor lá vota só em um ou vota em cinco? Vota só num. Deixa eu perguntar qual a população lá de Aparecida. Lá hoje nós temos 500 e poucas mil habitantes. Nós temos 3 conselhos tutelares. Em 2019 vai para 4. Né? 4 ou 5. Né? Quer dizer, há uma solicitação de mais um conselho tutelar. Né? Então, é assim que a gente faz lá em Aparecida. Né? Nós não tivemos problemas, foi uma experiência bacana, e muitos municípios estão fazendo assim. Agora que a Goiânia está tendo essa discussão bacana, né? E aí, naturalmente, é a cidade que vai decidir. Né? E a gente tem um trabalho muito direto com os conselheiros tutelares. Eu acho que avançou muita coisa lá em Aparecida, e a gente está aqui para contribuir. Então, é esse o nosso modelo de eleições para conselheiros tutelares em Aparecida. Tá bom? Não é hora aqui. De um mandato e meio, e você ela questão pessoal, foi barrada para não ser candidato. O conselheiro tutelar ele não pode ser candidato quando ele tem 2 mandatos. Então, no entendimento... Um mandato e meio... Não vamos partir para essa polêmica, porque a lei de Aparecida de Goiânia, a lei do senador Caneda aqui está falando um mandato e meio. Eu acho que, nesse sentido, parece que cada resolução sua... Eu quero agradecer a presença do Deurimar, de ter se disponibilizado, estar aqui conosco. Eu vou... Obrigado, pessoal. Passar a palavra agora para o Vicente, e eu quero fazer as minhas considerações finais diz respeito ao meu entendimento como parlamentar. Deurimar, eu acho que cada dia que nós pudermos melhorar as condições de trabalho profissional dos conselheiros é exemplar. Agora, particularmente, por ser uma eleição de representação democrática, eu só vou ser a favor da exigência do curso superior quando o presidente da República, deputados, senadores... Porque por ser um mandato de representação popular, eu acredito ser 2 pesos e 2 medidas no Brasil, a partir do momento que, como vereadora, eu tenho 3 cursos superiores, mas eu não precisei comprovar a existência do curso superior para representar aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Aí você vai dizer, mas é um processo legislativo que exige muito. Hoje, na Câmara Municipal de Goiânia, você faz parte de uma comissão da criança e do adolescente. Eu estou constantemente aprendendo aqui. Eu, por exemplo, não tenho... Eu não sou especialista nos direitos da pessoa com deficiência, eu faço parte dessa comissão. Então, constantemente, eu estou tendo a necessidade de aprender. Eu, por exemplo, vou votar o plano diretor, eu não sou engenheira, eu não sei somar 2 mais 2, nesse caso de metro quadrado, de expansão urbana, mas eu faço questão de aprender, de promover uma audiência pública, de chamar um especialista. Né? Então, eu acredito que, a partir do momento que o conselheiro, as exigências estão sendo pesadas nesse sentido, eu acho bom para a população. A criança e o adolescente ganha, a população ganha, porém, o conselheiro, se fosse assim, a gente teria que exigir do único conselheiro tutelar o curso de serviço social, direito, fono, psicologia, todos ao mesmo tempo, porque a função exige muito. Agora, se o poder público fornecer capacitação, oferecer assessoria jurídica, oferecer a parte... Hoje, por exemplo, em Goiânia, nós temos 3 fonoaudiólogos na cidade de Goiânia para atender a cidade toda. Tem professor hoje com pessoas com desvio de função. Então, essa é uma opinião minha. Eu acho que a população ganha, mas o processo fica sendo injusto. E eu também acho, agora, para finalizar, que essa discussão, Aguinaldo, para o processo eleitoral,
ele deveria ser feito de uma maneira estadual. Esse tinha que ser uma discussão na Assembleia, para igualitar o processo dentro dos municípios, né? Você ter dentro de Aparecida de Goiânia uma votação de uma maneira, você ter dentro de Goiânia uma votação de uma maneira, dentro de Senador Canedo, eu acho que confunde, empobrece o espírito democrático. Então, eu, particularmente, acho que precisa ser discutido, que seria mais válido para o Estado de Goiás essa discussão feita dentro do Estado, né? Hoje, eu sei que a lei permite cada município fazer a sua, até pela densidade demográfica, que cada município populacional faça de acordo com a sua lei municipal. Vou passar agora para o Vicente fazer suas considerações finais. Ele é assessor do vereador Anderson, que não pôde estar presente. Nós ficamos sabendo ontem dessa audiência, até por isso ele pede desculpa de não estar presente. Eu sou Vicente, eu sou também ex-conselheiro tutelar, fui conselheiro por 2 mandatos, tive a oportunidade de trabalhar com o Anderson Salles, que também foi conselheiro tutelar. Nós somos conselheiros ali da região leste. Uma coisa muito bacana que o conselho nos dá é amizades, né? Então, eu quero saudar meus amigos aqui, e o Anderson também pede para saudar os amigos conselheiros tutelares. A senhora vereadora é testemunha que, nesta casa, nessa legislatura, nenhum vereador disse tanto o nome Conselho Tutelar como o vereador Anderson Salles em plenário. A senhora é testemunha disso. Todas as vezes que ele sobe à tribuna, sempre ele coloca em pauta o direito da criança e do adolescente. Eu penso que, independente do resultado da votação, essa propositura já deu uma grande colaboração para a discussão, de fato, da estruturação do Conselho Tutelar em Goiânia, traz de novo a situação das SEMAS, traz de novo o aspecto dos conselhos tutelares. Então, o fato de ter aberto esse espaço democrático de discussão, eu penso que já foi um ganho muito grande, de fato, dessa propositura conforme foi colocada. Ele foi provocado, e o desejo também, de fato, era promover audiências públicas, justamente como ele foi conselheiro e agora como vereador, ter a oportunidade de ouvir todos os lados para, assim, decidir da melhor forma possível. Eu lembro que, na última eleição, este assunto também entrou em pauta. Um pouco antes da última eleição, esse assunto também entrou em pauta. E eu lembro que também foi um grande alvoroço, mas não progrediu essa discussão aqui na casa. Se eu não me engano, até foi uma propositura do vereador Wellington Peixoto e foi pedido o arquivamento. Então, o intuito do vereador Anderson Salles de fato, promover essa discussão, mas também a gente precisa eliminar, principalmente nessa questão de como se fazer a escolha do conselheiro tutelar, a gente precisa eliminar, tirar de fato, extirpar de fato, os maus conselheiros que são eleitos nas costas dos outros. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Apesar de não ser algo lícito fazer chapas, mas a gente sabe que tem muita gente que vai eleita na aba do outro. E isso chegou até a gente. Nos envergonha muito, eu como ex-conselheiro, me envergonha muito quando eu visito alguma instituição e quando chego lá, eu ouço diretor, coordenador, professor falando mal de conselheiro, porque quando fala mal de conselheiro, está falando mal de mim também. E pelo amor de Deus, gente, é um absurdo de verdade um mau conselheiro continuar. E muitas vezes nós não temos instrumento, nós não temos ferramenta para tirar aquela pessoa de lá. Vocês sabem disso. Então, se a gente puder dificultar na hora de entrar, também é benéfico. Eu vi algumas intervenções que, de fato, precisa tomar muito cuidado, precisa ter uma maior investigação. Eu lembro também que tive muitos embates com o Aguinaldo. O Aguinaldo sabe disso, tive muitos embates. Teve um conselheiro que falou assim, na hora de perseguir é o primeiro, mas na hora não é só o Aguinaldo, não, mas toda a estrutura da rede de atenção de criança e adolescente não se une para nada, mas na hora de falar mal de conselheiro, são os primeiros. E eu participei de muitos debates em relação a essa questão, e o vereador Anderson Salles também. Então, o intuito do vereador Anderson Salles não é perseguir conselheiro tutelar, porque ele defende muito. Ele briga e briga muito. Ele fala e fala muito dos direitos, da estrutura. Dentro desse plenário, quem acompanha, está aqui meu amigo William, que sempre ele está aqui, ele sabe disso. Já esteve no nosso gabinete lá. Não, conversando conosco, trazendo demandas do conselho dele lá, trazendo situações... A gente até brinca, quando o William aparece lá, é para trazer problema. A gente até brinca assim. Mas o conselheiro tutelar, quando ele chega em determinado lugar, muitas vezes é para isso mesmo. Então, eu quero deixar muito claro assim, não é intuito do vereador Anderson Salles perseguir ninguém, muito pelo contrário. O intuito do vereador Anderson Salles é eliminar os maus conselheiros. E todos os conselheiros que estão aqui, eu tenho plena certeza que concordam
que na nossa classe, porque como conselheiro eu faço parte também da associação dos conselheiros, dos ex-conselheiros, nós sabemos que existe uma galera aí que queima o nosso filme. Eu lembro quando eu fui conselheiro tutelar e eu não estava de plantão, meu telefone tocava, porque tentava sim, Aguinaldo, falar com um conselheiro de plantão e não conseguia. Quantas vezes eu tive que ligar para a William, tive que ligar para o Omar, tive que ligar para outra pessoa, porque era lá da região dele, quem estava me ligando no dia que eu não estava de plantão. Atende esse negócio aí para mim, por favor, porque estão me incomodando. Para vocês terem uma ideia, 2 anos depois que eu saí do conselho, até pouco tempo agora, o Copom me ligava no meu celular, que não sou conselheiro há quase 2 anos, para tratar de assuntos do conselho, porque fala assim, porque nós não estamos conseguindo encontrar o conselheiro de plantão. Então nós temos que acabar com isso. E para acabar com isso, nós, enquanto conselheiros ou ex-conselheiros, que ama de fato a causa da criança e do adolescente, nós temos que endurecer sim contra os maus conselheiros. Nós não podemos aceitar, porque o que está em jogo são as nossas crianças, são os nossos adolescentes. Nós sabemos disso, é o que está em jogo. Conselheiro não pode ter respeito humano. Conselheiro tem que saber de fato, quando ele é diplomado, e às vezes, eu quero discordar que às vezes é importante ter a camiseta, sim. Às vezes é importante ter o brasão, sim. Quantas foram as vezes que eu chegava de cara limpa, eu não era reconhecido como conselheiro. Aí eu tinha que chegar com a camiseta, gente. E às vezes a camiseta tinha mais peso. Mas a minha arma não era a camiseta. A minha arma não era, muito menos o discurso. Mas a minha arma era o conhecimento. De chegar no lugar e falar assim, eu sei das minhas atribuições. E eu tenho plena convicção. Aquele conselheiro que conhece as suas atribuições, ele cumpre com a sua obrigação, não interessa quem está lá na frente, não interessa quem está lá barrando, não interessa, cumpre com as suas obrigações. Então eu quero encerrar dizendo com toda certeza, as portas do gabinete do vereador Anderson Salles estão abertas e ele não é inimigo de vocês, gente. Se vocês quiserem, amanhã mesmo podem ir lá, o vereador quer conversar com vocês, ele propôs sim, esse projeto, volta a dizer, para eliminar os maus conselheiros que são eleitos na aba dos outros. Isso nós não podemos aceitar. Obrigado, boa tarde para vocês. Obrigada, Vicente. O Luiz. Como eles são fiscalizados, porque muitas vezes a gente sabe, né, de alguma atitude, alguma coisa que está sendo feita errada e não tem punição, não tem fiscalização, então não é a forma, eu não acredito que seja a forma. Você assumiu. Exatamente, prova viva. Você assumiu. Eu assumi, realmente, porque da pior forma, assim, eu não acho que foi da pior forma, porque eu acho que é a melhor forma, porque foi uma forma de democracia e de falar que o que estava sendo feito estava errado, né? E a fiscalização nós só conseguimos porque nós corremos atrás, brigamos e mostramos a cara, até mesmo nos arriscando e sendo ameaçados. Desculpa, como que é seu nome? Priscila, não, só dizer para ele, eu trabalhei no Conselho Leste, eu tinha um colega lá que foi na aba e era um péssimo conselheiro. E a gente não conseguia tirar ele de lá, sabe por quê? Porque ele foi eleito democraticamente. E ele foi na aba, é isso que eu estou dizendo. A gente entende. Mas exatamente, eu estou te falando que nós entramos a partir do momento que nós conseguimos provar que existiam, às vezes, coisas ilegais ali. Justamente. Então, o que vale é a fiscalização, é a forma como está sendo olhado o trabalho dos conselheiros. Em todo lugar tem gente boa, tem gente ruim, e a gente tem que fiscalizar e realmente ver quem está fazendo bom trabalho e quem não está. E não é a forma de eleição que vai mudar isso. Eu quero agradecer a opinião de todos vocês, dizer que eu estou muito feliz com o resultado. Eu sabia que a gente ia ter uma audiência pública muito polêmica, e o objetivo é esse mesmo. Dizer que todas as pessoas inscritas tiveram oportunidade de falar. Eu fico feliz de a gente ter conduzido essa audiência com respeito, mesmo quando a gente, às vezes, discorda do tema. Isso aqui faz parte, né? Aqui na Câmara Municipal, se você não discordar, você não é bem-vindo, porque aqui é o lugar do debate, aqui é o lugar da gente colocar a nossa opinião. Afinal de contas, nós representamos essa cidade. Quero agradecer a presença, o tempo que cada um tirou, e receber a resolução das mãos do Luiz, de uma reunião de um colegiado, né? Ele traz, eu também me comprometo a estar agregando no projeto o documento que recebo das mãos do colegiado dos conselheiros.